teu momento não seja tão bacana, não seja tão bom numa perspectiva humana, diante de situações que você teve que lidar, seja algum problema na família, seja algum problema de saúde física, seja alguma coisa que te afetou na área mental, enfim, ou no teu trabalho, seja qual for a área que você começa a pensar e a relembrar do que aconteceu no ano de 2024, você olha para a perspectiva de um novo ano e parece que o sentimento é de medo. O medo, ele tem dois aspectos, ele tanto é positivo quanto é negativo. Ele é positivo quando ele nos protege, né? Quando ele nos coloca diante de uma situação onde nós, em hipótese alguma, faríamos pelo risco. Então, ele é proteção. Estava lembrando e conversando com uma pessoa e dizendo para ela o seguinte: quando eu era jovem, eu tinha menos medo, né? Eu me lembro que eu ia à praia e sempre no final da praia tem aquela pedra maravilhosa que a gente gostava de dar aquele pulo, né? E pulava de cabeça, né? Hoje nem em pé eu pulo, nem me atrevo a chegar no final da praia. Talvez eu nem entre na água em ondas ou em profundidades maiores. Então a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais medroso, né? Esse medo, né, velocidade, né, eu, em hipótese alguma, excederia a velocidade de 100 km por hora hoje. Talvez em anos anteriores me aventuraria a velocidades maiores. O medo que nos coloca nesse lugar de segurança é um medo positivo. Ele é bom, ele é cautela. O medo negativo é quando ele te paralisa. Você está com medo de algo que pode dar errado ou não. Mas na construção mental, você sempre produz a ideia de que vai dar tudo errado, de que não vai ser bom, de que o ano vai ser difícil, de que as coisas na sua vida elas vão piorar mais. Às vezes eu me pego com algumas pessoas e digo para elas o seguinte: vamos fazer uma estatística. E aí eu pego, qual é a sua idade? E aí vou chutar aqui, eu tenho 40 anos, multiplica por 365 dias, conta a sua idade aí, e já está dando mais de 12 mil, né, chutando aqui, arredondei aqui, 300 por 40, 12 mil e alguma coisa, talvez 13. E eu pergunto à pessoa, desses aproximadamente 12 mil dias de vida, quantos dias foram ruins para você? Vamos botar de 12 mil, vamos botar 100 dias, que foram terríveis. E eu faço a pessoa pensar o seguinte, que mais de 99% dos dias, eu não estou calculando aqui, né? Eu vou calcular aqui mais ou menos por alto, 99% dos dias da vida da gente dá tudo certo. Só que a gente cria na nossa mente de que está tudo errado, que vai dar tudo errado, que tudo vai ser um caos, né? E tem pessoas que eu convivi na vida militar com uma pessoa que, ao me aproximar dela, eu ficava arrasado, porque era totalmente negativa a pessoa, né? E me deixava muito mal. Eu falei, nossa, eu quero ficar longe dessa pessoa, porque ela só me traz coisas que me deixam uma situação angustiante. Tem momentos da vida da gente que a gente fica desorientado, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar. Nós estamos diante de um texto, amados irmãos, escrito pelo profeta Jeremias. Jeremias, ele escreve o seu livro, primeiro livro, com 52 capítulos, né? O livro de Jeremias, do profeta Jeremias,
e tem um outro escrito separado só para as suas lamentações, que são as Lamentações de Jeremias, que é um livro poético. Por incrível que pareça, o livro de Lamentações, ele é um livro poético. Se você perceber, em algumas Bíblias, a minha tem, o alfabeto hebraico. Você vai ver na sua Bíblia, no capítulo 1 e 2, que nós temos 22 versículos, pois o alfabeto hebraico são de 22 letras e nenhuma vogal, porque o alfabeto hebraico não tem vogal. Então, o alfabeto hebraico, ele possui 22 letras. E o capítulo 1 e 2 tem 22 versos. O capítulo 3, diferente, ele tem 66 versos, pois a cada 3 versículos muda uma letra do alfabeto, porque você, por exemplo, vamos então ver, por exemplo, lá no capítulo 1, onde diz, como jazia a cidade outrora populosa, e este primeiro verso, ele aparece como inicial, se você for ver no alfabeto hebraico, com o início do verso, com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. Então, nós estamos falando de um acróstico. Nós estamos falando que o livro de Lamentações, ele é um acróstico, onde cada verso marca uma das letras do alfabeto hebraico. Conforme disse, o capítulo de número 3, ele é atípico, ele é diferente, ele tem 66 versos, e os outros capítulos, o capítulo 4 e o 5, volta também para 22 versos. Então, diferente dos capítulos 1, 2, 4 e 5, o capítulo 3 de Lamentações, ele é com 66 versos, pois a cada 3 versos existe um acróstico. Qual é o contexto que marca a dor deste profeta, deste homem que faz essa poesia, a poesia de sofrência, de dor, que toma e que invade o coração do profeta Jeremias, para ele escrever aqui os seus lamúrios, as suas aflições, as suas angústias, a sua dor. Jeremias é profeta babilônico. Ele está inserido num contexto em que parte do povo de Deus, 2 tribos, o reino do sul, estão cativos em Babilônia. É dentro desse contexto que ele vê um povo que tinha uma promessa, a promessa de ter uma terra e habitar em paz nesta terra, a terra prometida. Agora, esse povo, como consequência dos seus atos que desagradaram a Deus, eles viveram 70 anos de cativeiro babilônico. Permita-me trabalhar apenas esses versos, do verso 53 até o verso de número 57, que é a ênfase que eu quero trazer para esta noite. Porque, meus amados irmãos, toda a realidade que invade o coração deste homem aqui, que traz as suas lamentações, traz as suas dores, as suas angústias, não estão separadas e distantes da realidade da humanidade e talvez não divorciado da realidade que talvez você esteja vivendo. Jeremias, a partir do verso de número 53, ele começa a dizer o seguinte: lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim,
águas correram sobre a minha cabeça. Então eu disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouvistes a minha voz quando pedi. Pedi o quê? Esse é o pedido. Não feche os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que eu te invoquei, chegastes perto de mim e dissestes: não tenha medo. Esse capítulo e esses versos especificamente, eles retratam um momento de dor, mas também de esperança. O coração de Jeremias, a vida de Jeremias, não está divorciada com a situação do seu povo. Por isso ele traz esta poesia para retratar a sua dor ao ver que o povo de Deus foram tomados de assalto, foram levados cativos, Jerusalém foi totalmente destruída. Jeremias, ele vive um profundo sofrimento, ele está em meio ao caos, mas, à luz de tudo isso, ele não perde a sua fidelidade a Deus. Ou seja, na vida de Jeremias, há uma jornada de angústia, mas de consolo divino, de abismo, mas também da presença do Altíssimo. João Calvino, teólogo reformado, vai dizer o seguinte: nada ocorre sem a vontade de Deus, mas Ele ordena tudo para o bem do seu povo. A tua vida, ela está em íntima relação com a do profeta Jeremias. E eu quero dizer para você aqui, à luz daquilo que a palavra e da citação de João Calvino, nós entendermos que tudo aquilo que ocorre e que acontece é para o bem do seu povo. Perceba que eu mencionei anteriormente que mesmo tomado por momentos difíceis, Jeremias permanece fiel a Deus. Nós precisamos, amados irmãos, de uma geração, de uma igreja, onde viva o genuíno evangelho, e não o falso evangelho, o evangelho que promete bênção e sucesso e prosperidade. E vivamos nessa busca, que na verdade não é bíblica, ela é enganosa, mas nós precisamos formarmos ou seguirmos em fileira de uma geração, de um povo que passa pelas reveses da vida, pelas aflições, pelas dores, e entendam que o evangelho não nega para você a dor. O evangelho não nega para você, em alguns momentos, a angústia, o sofrimento, mas que a despeito disso, você é crente, você é fiel a Deus, você tem compromisso com Ele, que a sua relação com Deus não é uma relação rasa e superficial e nem interesseira, mas é uma relação profunda, sabedor de que Deus é fiel. A primeira declaração do profeta é a seguinte: me lançaram vivo na cova. E ele continua trazendo relatos sobre a sua condição. E eu olho para esses versos e estabeleço aqui algumas palavras. Perceba que o primeiro verbo aqui, no passado, ele vai dizer: me lançaram na cova.
atiraram pedras sobre mim, correram águas sobre a minha cabeça. Tudo isso, meus amados irmãos, o profeta traz sobre a sua realidade, sobre o seu momento, sobre a sua condição, ou seja, ele expressa a questão de uma dor profunda, uma realidade da sua condição humana. Falar sobre cova é retratar a situação de um grande desespero, de uma profunda angústia. Possivelmente, meus amados irmãos, por perseguições, por injustiça, que Jeremias talvez começasse a olhar e trazer essa realidade para a sua vida pelo momento que ele estava vivendo, que ele estava passando, enfrentando toda essa condição. Talvez até para uma realidade de pecado, sim, porque o povo foi levado cativo por consequência do pecado. O Salmo 40, verso 2, vamos ler lá o que diz o Davi, rei Davi. 40, verso 2, se for mais rápido que eu, já pode colocar isso. Tirou-me de um poço de perdição, de uma cova de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Jeremias, ele trata dizendo o seguinte: me lançaram numa cova, colocaram, ou melhor, atiraram pedras sobre mim, o peso foi se tornando cada vez mais intenso, e ele vai tratar aqui na terceira condição, que é a seguinte: as águas correram sobre a minha cabeça. João Calvino, no seu livro As Institutas, vai dizer que o ser humano está em um estado de total depravação, e ele é incapaz de resgatar por conta própria a sua condição. E ele traz uma análise, que a cova é a análise do reflexo da condição mais caída do ser humano. Ou seja, essa realidade de cova, de pedra e de águas sobre a sua cabeça, retrata uma situação de profunda dor, de profundo sofrimento e angústia que este profeta está passando. A pergunta é, e eu trouxe como primeira palavra para a gente, é condição. E eu quero dizer, qual é a sua condição? O que está acontecendo com você? O que você poderia descrever do seu momento? Será que você está nesta realidade da cova? Seja por uma situação que você não vê nenhuma perspectiva, você só vê tudo te cobrindo, tudo te tomando, tudo te sufocando, e você já se sente como na cova, como pedras lançadas sobre você e águas sobre a sua cabeça. É um estado de sem condição ou sem perspectiva nenhuma dessa situação ser mudada. Qual é a sua condição? Qual é o seu estado? Qual o momento que você se encontra? E aí temos uma ação, temos uma condição e temos uma ação. A ação de Jeremias foi a seguinte:
Primeiro, ele retrata e estabelece a sua condição, reconhecendo que sem Deus ele está perdido. Eu estou perdido, essa é a resposta de Jeremias. E ele vai dizer, nos versos seguintes, o seguinte: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Da mais profunda cova, invoquei o teu nome. E aqui nós estamos entendendo que a invocação, a intercessão ou o clamor do profeta Jeremias está acontecendo em um lugar. Ele vai dizer que ele está na mais profunda cova. Em que lugar você está? Onde você está? O salmista vai dizer: se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, precisa estar claro para nós que em qualquer lugar que você esteja, existe a possibilidade de você invocar o nome do Senhor. E eu dou uma pausa e peço para depois subir a temperatura do ar, tá bom? Que eu estou achando que está frio. Mas vou aproveitar e vou fazer uma analogia, que seja uma noite que o Espírito Santo nos aqueça. Qual é o teu lugar? Como você se encontra? Qual é a sua condição? E o lugar onde você está não é impedimento para você clamar ao Senhor. Então, neste lugar que ele está, mesmo na cova, com pedras sobre ele jogadas e águas sobre a sua cabeça, claro que nós estamos falando de um momento poético, mas que traz aplicação para o nosso momento aqui e que traz a realidade vivida pelo profeta. Isso não é literal, irmãos, mas é apenas para a sua condição humana que ele está vivendo e que ele está passando ali. Mas em meio àquele momento ali, naquele lugar, na cova, com pedras lançadas, com águas sobre a sua cabeça, ele invocou ao nome do Senhor. Você tem invocado o nome do Senhor? Irmãos, quando nós separamos um tempo, está aí, quando nós separamos um tempo para clamarmos ao Senhor, nós estamos reconhecendo quem Ele é, como Ele é capaz. Quando nós procuramos outros meios, outros artifícios, outras ferramentas, outras condições, nós estamos dizendo que todas essas opções que nós estamos tomando, elas são maiores do que o nosso Deus. Era momento, meus amados irmãos, ou é momento, para em todos os momentos da nossa vida, nós dobrarmos os nossos joelhos e chorarmos e clamarmos na presença de Deus. O teu momento está difícil, a sua condição está muito ruim. Você já dobrou o seu joelho? Você já clamou ao Senhor? Você já separou tempo na presença do Senhor? Mas às vezes a gente confia mais nas condições humanas, nos recursos humanos, na nossa força. E o salmista vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor.
Talvez é um problema no teu casamento, talvez é uma enfermidade, talvez é um problema no teu trabalho. Por que você não faz isso como o profeta Jeremias? Por que você não separa primeiro o seu tempo de clamor ao Senhor? A gente deixa por último, quando não tem mais jeito. Aí Deus, sabe o que Ele é para a gente? Aquilo que nos sobra. Falou: Senhor, só tem o Senhor, porque já esgotou todos os recursos. Por que nós então não colocamos diante de Deus aquilo que é um meio de graça para nós? Martim Lutero vai dizer que a oração é um dos meios de graça pelas quais Deus nos sustenta. A oração é um dos meios de graça pela qual Deus nos sustenta. Continua ele dizendo que a oração é o grito da fé diante do silêncio de Deus. A oração, ela é o grito da fé diante do silêncio de Deus. Você sabe o que é clamar? Às vezes a gente não sabe nem o que é orar, irmãos. Muito mais clamar. O profeta está dizendo que ele invocou o nome do Senhor. Jonathan Edwards, um grande pregador avivalista, trouxe um belíssimo sermão, século XVIII. O sermão dele se chamava Pecadores na Mão de um Deus Irado. E, a respeito de clamor, Jonathan Edwards diz o seguinte: Deus está mais disposto a ouvir o clamor do seu povo do que eles estão dispostos a clamar. Deus está mais disposto de ouvir o clamor do seu povo do que eles estão dispostos a clamar. Entende que Deus deseja que nós nos coloquemos diante dele, e talvez, conforme Jonathan Edwards está trazendo, a disposição de Deus é maior do que a nossa. E nós precisamos, irmãos, olhar para a nossa realidade, para a nossa condição, para o nosso estado, para análise do que foi o ano de 2024 e reconhecermos que talvez nós estamos numa situação caótica, delicada, de grande dor e sofrimento, invocarmos o nome do Senhor, tal como Jeremias faz. E aí vem a terceira palavra que eu queria deixar para você essa noite. Primeira foi condição, segunda foi invocação, e a terceira e última, solução. Eu uso as palavras em concordância para ficar no teu coração mesmo. Condição, invocação e solução. E ele vai dizer: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouvistes a minha voz quando pedi. Verso 57. No dia em que eu te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Na verdade, essa poesia, este texto sagrado, ele traz essa realidade de proximidade de Deus. Isso é apenas uma expressão humana para nós entendermos o aconchego de Deus, o amor de Deus, mas Deus sempre está perto, Deus sempre está presente. Deus sempre nos ouve, Deus sempre se aproxima de nós. Na verdade, proximidade
é uma das marcas de Deus. O que eu quero dizer é que Deus, ele não é indiferente ao teu sofrimento, à sua dor. Deus está contigo. Deus, ele está perto de você. Ele está próximo de você. Isso não é palavra motivacional, é palavra de Deus. Ele está próximo a você. O Antigo Testamento retrata de um Deus que estaria conosco, Emanuel, e um Deus que esteve conosco, Jesus Cristo, que cumpriu plenamente esta profecia. Não tenha medo, Ele é a solução. Ele está no controle de todas as coisas. Martim Lutero vai dizer: ainda que o mundo inteiro esteja contra nós, Deus é suficiente. Ainda que o mundo inteiro esteja contra nós, Deus é suficiente. Você está com medo? Deus está próximo. Há uma situação irreversível para você. Deus, ele é a solução. E ele diz para você o seguinte: não tenha medo. Não tenha medo. Cristologicamente, Jesus Cristo nos ergue a vida. Ele trouxe para nós a vida. Diz o livro do profeta Isaías, profeta maior, que diz o seguinte: ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas transgressões. E eu vou cantar, porque eu não ia perder a oportunidade de cantar. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si. Vamos lá, igreja. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas. Quem ele é? Jesus, pão da vida, pão da vida, Jesus, luz do mundo, árvore da vida, árvore da vida, rio, alegria, recebe a adoração. Jesus, Ele é a nossa alegria. Jesus, Ele é a solução para a nossa vida. Nós, irmãos, que estávamos destinados para a morte eterna, nós que estávamos na cova, tem até aquele ditado, e aquele está com o pé na cova, nós estávamos com o pé na cova, mas Ele tomou o nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ou possamos viver a sua vida. Ele nos tirou dessa condição. Ele nos deu vida. E eu quero aqui, meus amados irmãos, trazer dentro de uma perspectiva mais ampla, cristológica, melhor, escatológica.
e dizer para você o seguinte: não tenha medo. Não tenha medo. Qual é a sua condição? Qual é a sua invocação? Em quem você tem como solução? Porque eu preciso trazer uma realidade de vida. Porque mesmo se tudo na sua vida não mudar, se a sua vida terrena seja ainda de permanência da enfermidade, seja ainda de dificuldades financeiras, seja de problemas, porque a vida do ser humano é uma vida de sofrimento. Então, estou trazendo para você da possibilidade, eu não estou sendo pessimista, estou querendo apenas ser autêntico com aquilo que é a palavra de Deus. Mesmo humanamente, se tudo der errado, deu tudo certo, porque você tem Jesus. Como diz a canção, Jesus Cristo é o motivo da nossa canção. Jesus Cristo é o motivo da nossa vida. Se o ano de 2024 foi difícil para você, Jesus é aquele que está contigo. Jesus é aquele que te faz ter alegria a despeito das condições, mesmo se as condições sejam desfavoráveis. Você encontra nele socorro. Por isso, invoque a Ele. Não deixe de clamar a Ele. Ele só quer ouvir a tua voz. Ele só quer ouvir o teu clamor. Ele é a tua solução. A solução, o encorajamento para continuar a caminhada. Dizendo: meu filho, eu sei que está difícil para você. Eu sei que a tua jornada tem sido dolorosa. Eu sei que você está sofrendo. Mas não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Um ano vai iniciar-se daqui a 3 dias. Eu não sei como serão os dias de 2025. Eu até fiz uma estatística de que a maioria das vezes as coisas são boas. Mas eu trouxe uma margem percentual de que teve alguns momentos difíceis. Então eu não fui 100%. Mas agora eu vou ser 100%. Ele vai estar 100% com você, o tempo todo. Porque Ele ama você. Eu queria que nós nos colocássemos em pé e celebrássemos a Deus nesse último culto de domingo do ano de 2024. Que a gente separasse um tempo apenas de adoração. E a gente podia até cantar aquela música: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Eu estou até cantando bem. Obrigado, irmão José. Pelo menos você está do meu lado torcendo. Vamos louvar a Deus com esse cântico. E se você deseja que a gente ore por você de maneira específica, e aqui o que eu quero dizer talvez não seja necessariamente e primariamente uma mudança de condição da sua vida,
mas de você assumir um compromisso. Olha, independente de qualquer situação, de qualquer condição, eu vou continuar invocando o nome do Senhor, porque eu sei que Ele é a razão da minha vida, Ele é a solução da minha vida, e eu estou aqui e estou disposto a fazer um voto com esse Deus, eu vou ser fiel a Ele. Nós precisamos, irmãos, a igreja evangélica brasileira precisa de adeptos, precisa de homens e mulheres de Deus que vivam com profundidade. Não precisamos mais de pessoas que vivem o evangelho raso, porque esse evangelho não impacta vidas, não transforma vidas de pessoas lá fora. A igreja precisa de homens e mulheres comprometidos com esse Deus. E se você está disposto a entrar o ano de 2025 dizendo: Senhor, apesar de todas as dores, de todos os momentos difíceis da minha vida, eu quero ser fiel a Ti. Se você está disposto a isso, você pode vir aqui à frente. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Declare. Muitas razões para viver, Muitas razões para nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira
essa canção. Eu não faço apelação não, tá? Mas eu acho que vocês não entenderam. Eu não acredito que é só o Everton, o Henrique, a Miriam e a Rita. Na verdade, eu acho que constrangi vocês, porque... E eu vou entender isso então. Porque a gente está dizendo o seguinte: eu tô comprometido, eu estou disposto. Eu estou comprometido, eu quero. Em meio às minhas dores, às minhas condições, eu estou comprometido com esse Deus. Então eu estou entendendo que você não vê porque não tem espaço para você, que se todos vierem não vai ter espaço. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele quer um povo que tenha compromisso com Ele. Irmãos, me perdoem aí um pouco de ser um pouco prolixo, mas o Evangelho não está sendo tão impactante para essa geração, porque nós estamos vivendo o Evangelho raso. Nós precisamos de uma geração que tenha compromisso com Deus. Porque se nós tivermos uma geração, uma igreja que tenha compromisso com Deus, todos que entrarem vão ficar e vão querer compromisso com esse Deus também. Eu não vou prolongar mais, mas eu queria que a gente pensasse. O que me faz aqui é trazer para a gente pensar e entender que a gente precisa. Nós assumimos, nós fizemos essa profissão de fé. Fizemos aqui no batismo, na profissão de fé. Então a gente tem que ter compromisso com esse Deus. Ou então a gente larga Ele. E eu falo isso para mim também. Eu quero estar aqui na frente também, dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Será que a minha vida está tão vazia, Deus? Será que eu não estou causando impacto para ninguém? Será que eu não faço diferença, Deus? Usa a minha vida. Eu pedi para minha esposa orar, porque ninguém me conhece tanto quanto ela. Só Deus. E eu falo das minhas condições, sabe? Vamos orar. Senhor, essa é a nossa vida aqui. A tua igreja, o teu povo. Hoje é o último dia de culto de 2024. E a gente quer celebrar, Deus, esse momento aqui de maneira muito singular, muito especial, muito singela, bem marcante para nós. Que é um momento de voto contigo, de compromisso com o Senhor, de um povo que ame plena e profundamente esse Deus, e que se relacione com Ele. Eu falo isso a partir de mim, Deus, a começar em mim, Senhor, que nós possamos crescer e evoluir cada vez mais como servos Teus. Usa a vida desses irmãos aqui à frente, abençoa também a vida da igreja, Teu povo. Ó Senhor, opera em nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vocês vão permanecer um pouquinho em pé para a gente cantar o hino de entrega de dízimo. Se vocês quiserem ficar aqui na frente, fica até bonitinho.